Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na Praça da Liberdade em Belo Horizonte e a gente vai mostrar um pouquinho da praça para vocês. É uma praça bem legal e o legal dessa praça aqui também é que existe um circuito cultural aqui na volta, então tá tudo próximo. Você chega aqui na praça e você tem um museu de Minas e do metal aqui na frente, tem também o Museu do Mineiro que é aqui na volta. Então, se você escolher vir aqui, você já tem todo um itinerário para conhecer. A gente tem vários edifícios grandes aqui que parecem ser antigos. Aqui, por exemplo, a gente tem o Instituto Cultural Vale. Aí, andando um pouquinho mais para o lado, a gente tem esse edifício aqui, que é onde fica o Museu de Minas e do Metal, que a gente vai visitar daqui um pouquinho. Esse espaço é utilizado também pelas pessoas para fazer exercício, é uma praça bem grande, então é bem propício para fazer isso. Uma praça bem legal. Agora a gente vai chegar ali na parte principal, que é onde tem os coqueiros ou palmeiras. Eu acho que são palmeiras, né? São palmeiras. Tem árvores, né, mais normais e também tem a passarela das palmeiras. Olha que legal. O pessoal aqui fica tirando fotos também, né? Aproveitar. Como eu estava falando, aqui do outro lado também tem outros prédios mais antigos que provavelmente concentram alguma coisa relacionada à cultura. Geralmente tem uma plaquinha na frente. Lá, por exemplo, tem uma plaquinha, só que não dá pra ver daqui. Esse aqui, mais azul claro, diz ali Pinacoteca CEMIG. Então, realmente aqui é o centro cultural, onde você pode visitar diferentes coisas, né, diferentes espaços. E também tem o Museu do Mineiro, que a gente ainda quer encontrar aqui. Essas palmeiras aqui são bem altas mesmo. E é um lugar bem legal, bem amplo também. Ali tem também um gazebo, onde o pessoal tira fotos. Tem um pessoal ali descansando também. Voa um pombo agora aqui. E, né, se você decidir vir pra cá, já vem com tempo, porque tem bastante coisa pra fazer aqui. E também, se eu não me engano, a maioria é grátis, né? A entrada ali no Museu do Metal, no Instituto Vale também, no Museu do Mineiro, é tudo gratuito. E aí você tem essa opção de conhecer, né, esses lugares, um pouco da história desse lugar e ainda de forma gratuita. Então vale bastante a pena. Esse prédio que vocês estão vendo aqui no meio, ele foi projetado para ser a sede do governo de Minas Gerais. Só que, pelo que eu li, né, algumas pesquisas que eu fiz, já não é mais a sede do governo. Agora é uma outra coisa. E a sede do governo fica um pouco distante dessa localidade aqui. E vocês podem se perguntar, né, nossa, tudo planejado, né, todo um circuito aqui feitinho, tudo certinho, é só chegar na praça, você já consegue visitar vários lugares. Só que o que acontece? Belo Horizonte é uma cidade planejada. Algumas cidades do Brasil são planejadas. E um exemplo é Belo Horizonte, Brasília, Salvador também já foi planejada, né? Muito tempo atrás. Obviamente que depois, com o tempo e com o crescimento da população, existe um crescimento desordenado. O pessoal não consegue manter a organização. Mas, digamos assim, no início era planejado. Brasília é planejada, Belo Horizonte também, Salvador foi planejada, só que, né, como eu falei, cresceu a população, então eles já não conseguem mais manter aquele nível de organização que eles tinham estipulado lá no início. O pessoal também deita, senta aqui no gramado, lê um livro, é bem tranquilo e bem ampla a praça. Então dá pra fazer todo tipo de coisa que você quiser. Aqui já é dentro do Museu de Minas e Metal.
moça ali estava nos explicando que existem diferentes pisos, tem até o terceiro piso. Esse primeiro é o piso Liberdade, o segundo é Minas e o terceiro é Metal. Aqui dentro também tem uma cafeteria. Isso aqui é... Ah, aqui uma drusa de quartzo. Bem grande. Aqui fala um pouquinho sobre como surgiu o aço e como se tornou um dos produtos mais comercializados e também o papel do Brasil nessa questão de produção do aço. E esse espaço aqui, ele pertence a Gerdau. Olha só, aqui tem uns fatos falando que de 2012 a 2018 o Brasil se tornou o número 1 na produção de aço aqui da América Latina. Eles produziram cerca de 34 milhões de toneladas de aço cru. Estão falando um pouco sobre a reciclagem e eles falaram que o carro mesmo, ele pode virar sucata depois e dar origem a outro carro. Então, digamos que é bem reciclável, né? E aí tá dando dicas de como que a gente pode contribuir. Eles estavam sugerindo que, por exemplo, você pegasse essas latas de comida, coisas do tipo, né? E utilizasse como vasos de planta. Então, é uma forma de utilizar o aço de forma responsável. A seção aqui fala sobre a importância do aço e como ele contribui para que a gente faça avanços tecnológicos. Ali a gente tem também falando sobre o uso do aço no nosso dia a dia, como por exemplo em restaurantes, hospitais e laboratórios, lugares que contam com, né, utensílios feitos a partir do aço para desenvolver a sua função realmente. Por exemplo, né, no restaurante você teria uma frigideira, no hospital você teria uma maca e coisas do tipo que precisam do aço para serem feitas. Que fala sobre o processo de produção do aço, que ele não é encontrado na natureza do jeito que é e passa por alguns processos como primeiramente a mineração, laminação, passando pelo beneficiamento, redução e refino, que é a técnica para a produção do aço que vem sendo desenvolvida desde os tempos mais remotos da história antiga. Tem um lugar onde tem a exposição de algumas pedras. Aqui, por exemplo, a primeira é magnesita, essas outras eu ainda não sei porque eu não apertei o botão, mas você pode apertar o botão e aí você recebe a explicação. Essa aqui é chamada de gibbsita, essa aqui é chamada de barita e você pode tocar também. O que acontece é que a moça aqui explica qual é a utilização dessas pedras, onde são encontradas. Essa aqui a gente já ouviu, é encontrada no Ceará e também encontrada na Bahia. E a Bahia concentra, né, a terceira maior mina de magnesita do mundo. Ele é utilizado na aeronáutica e é utilizado também para fazer aquele leite de magnésia que a gente geralmente toma quando está com azia ou então quando está com dor de barriga. Aí você clica. Gibbsita. Este é um mineral secundário, ou seja, produto de intemperismo de rochas ricas em alumínio. Seu nome foi dado em 1822 em homenagem ao geólogo e mineralogista George Gibbs. Ele possuía a melhor coleção mineral dos Estados Unidos até 1810. A gibbsita é composta por um agregado de tubos alongados e cavidades com superfícies ásperas, semelhante a um coral. Atente para as laterais da amostra. É possível perceber a parte interna dos tubos, onde eles foram fraturados. Juntamente com a boemita, é um dos minerais formadores da bauxita, o principal minério de alumínio. O alumínio é amplamente usado na indústria de bens de consumo,
como utensílios domésticos, eletrônicos e artigos esportivos. É utilizada ainda nas indústrias automotiva, aeronáutica, elétrica e na construção civil. No Brasil, a gixita é explorada nos estados do Pará, Minas Gerais e Goiás. A amostra em exposição tem procedência da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Agora a gente está indo ali para o segundo andar. A gente tem outros minerais também, como a rodonita, que foi falada aqui pela moça também, a galena, que é da onde extrai o chumbo, e também esse mineral chamado de talco. E aí eles até citaram que esse aqui veio de Ouro Preto, que é a cidade próxima aqui de Belo Horizonte. E o talco que eu tô falando, ele veio de Ouro Preto e ele dá origem à pedra sabão, que é a mesma pedra das coisas que a gente comprou lá em Ouro Preto, porque lá tem a famosa feirinha de artesanato com produtos feitos com a pedra sabão. Então a moça até citou ali dessa feirinha que tem lá em Ouro Preto. Aqui a gente tem também uns microscópios que você coloca o olho ali e você consegue ver a pedra. Por exemplo aqui, essa aqui diz que é um diamante. Então você coloca o olho ali e aí você consegue ver. Que legal, aqui parece que a pedra está aqui em cima, só que na verdade é uma ilusão de ótica. Ela não está realmente. E ali na luneta que a gente estava vendo os minerais, eu encontrei alguns que a gente tem para vender também lá na Mundo Místico, né? Para quem não sabe, eu tenho uma loja de pulseiras e colares que trabalha com essas pedras naturais. E aí ali eu encontrei rodocrosita, azurita e também malaquita, que são pedras que a gente tem, né, para fazer pulseiras e vender. É bem legal ter contato com essas pedras e essas rochas dessa forma, né, na forma natural. Olha que interessante, aqui diz que depois que já não é mais viável extrair nada das minas, eles fazem um processo chamado de decomissionamento, que é quando eles tentam tornar aquela área, deixar aquela área da forma como ela era antes. Então, com água, com vegetação própria para os animais viverem, ou então também transformam aquele espaço em um lugar onde as pessoas podem habitar. E a ideia é retornar à condição ambiental anterior ao impacto causado pela mina, recuperando a vegetação, a fauna e os recursos hídricos. Em alguns casos, criam-se oportunidade de ocupação para habitação e parques. Fala sobre o processo que eu mostrei agora para vocês, sobre o descomissionamento. Olha que linda essa parte aqui do Museu de Minas e Metais. E olha que legal essa bicicleta aqui que foi desenvolvida por uma empresa 100% brasileira. Aqui tem a história da criação dela e fala também que o material que ela foi construída, foi feita, utiliza nióbio. Aço nióbio, que é a combinação quando acrescenta nióbio ao aço, e fala que o material fica mais resistente e ao mesmo tempo fica mais leve. E fala também que ela tem um motor na roda traseira e que precisa de 6 horas para carregar ela totalmente. Ela dá uma autonomia de 100 km aproximadamente. Olha só, aqui está falando sobre as pedras preciosas e também as pedras coradas. Eles falam que por muito tempo aqui em Minas Gerais, a presença dessas pedras preciosas fez com que a população, as pessoas ignorassem as outras pedras que são chamadas pedras coradas, como por exemplo a água marinha, topázio, turmalina. E também um fato legal é que Minas Gerais é o principal produtor de turmalina no mundo. É responsável por 70% das exportações.
A gente achou uma anidrita silicificada, que veio lá de Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, que inclusive está no radar para a gente visitar com a tia Márcia, né? Já está previsto aí no futuro a gente ir lá em Ametista do Sul para conhecer, porque parece que é bem legal. Ela já falou pra gente que inclusive tem um restaurante que fica dentro de uma mina de ametista. Então já está no mapa pra gente visitar no futuro próximo. Olha só que legal, a gente achou a hematita, que é outra que a gente tem para vender na Mundo Místico, na loja de pulseiras. É com esse mineral aqui, que são feitas aquelas bolinhas que parece um metal. Na verdade é um metal, né? A gente achou também a rodocrosita, que também é utilizada para fazer as pulseiras, ali atrás. Também a azurita e a malaquita, também temos pulseiras dessas. Olha que legal o meteorito aqui, que foi encontrado em 1961. Você pode tocar também. Imagina isso aqui viajando o espaço e aí quando vê cai aqui na Terra. Às vezes tem bem maiores que esses, né? Mas imagina viajando a uma velocidade descomunal, muito grande, e caindo na Terra. É meteorito Bocaiúva. Aqui tem os quartzos, quartzo rosa, que a gente também tem pulseira. E esse quartzo aqui do meio, que é o quartzo ametista. Olha só o tamanhão desse cristal aqui. E aqui tem uma frase que é muito comum, né? Se você acredita na energia dos cristais. Muita gente acredita, eu particularmente acredito um pouco também. Eu acho que por estar relacionado à natureza e a gente depender tanto da natureza, eu acho que tem essa questão de energia sim. Mas diz aí pra gente se você acredita, né? Tem gente que utiliza ametista, tem gente que utiliza quartzo rosa, outras pedras também. A do meu signo, por exemplo, que é de Gêmeos, é a de olho de tigre, então eu também utilizo. E eu acho legal, né? Quem pode se aprofundar um pouco mais, tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesses cristais, né, minerais, eu acho bem interessante. Aqui topázio, que é algo que é bem encontrado aqui em Minas Gerais. O pessoal faz bastante joias com ele. Aqui tem todo um corredor onde você pode ver diferentes tipos de minerais, rochas. Tem algumas que eu já conhecia e tem outras que, né, eu nunca tinha visto. Então é bem legal de ficar conhecendo. Tinha uma exibição ali falando sobre a utilização do alumínio e que 14% da utilização do alumínio vai para produzir lata de refrigerante, de coisas, né? E aí o que acontece? O alumínio ele é altamente reciclável, então ele é algo que faz bem para a natureza. Vale mais a pena reciclar ele do que começar o processo do zero a partir da bauxita, porque consome muita energia. Então é algo muito bom para a natureza. A gente está vendo aqui a microclínio e esse aqui que é quartzo. A mais conhecida dessa daqui é o quartzo rosa. E essa aqui que é a microclínio, quando ela é verde, ela é a chamada amazonita, que é uma pedra bem bonita, inclusive a gente tem pulseiras também. Olá,
Bem legal. Você está no circuito. Olha que legal a pirita. A rodocrosita, e aqui embaixo também tem uma muito bonita de amazonita. Pessoal, agora eu estava conversando aqui com o Rangel, que é o moço que fica aqui dentro do Museu de Minas e de Metal, e ele estava me falando que isso aqui, todo o circuito cultural, ele foi criado para ser a cidade administrativa de Minas Gerais, digamos assim. E o que acontece? Depois de um tempo, o governador da época decidiu que não queria mais que fosse aqui. Então eles criaram uma outra cidade administrativa, que eles chamam de cidade administrativa, mas é o lugar onde fica a questão da administração do estado. E hoje em dia, atualmente, ela fica próximo do aeroporto de Confins, que é o aeroporto mais famoso aqui de Minas Gerais. Só que ele me contou também que o atual governador, às vezes ele quer ficar lá e às vezes ele quer ficar aqui, né, naquele Palácio Cinza que eu mostrei para vocês. Então era isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Eu acho que foi um passeio muito legal para a gente entender um pouco mais sobre os minerais. Eu achei muito legal, né, entender a importância dos minerais na nossa saúde, no nosso corpo e também no nosso cotidiano, né? Tudo que é transformado a partir desses minerais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, se inscrevam, curtam e comentem e se preparem para novos vídeos. Fiquem atentos. Obrigado e tchau, tchau.